Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser mais um diário de vestibulanda e eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo na real. Porque assim, nos outros vídeos eu tava mostrando como é que eu pretendia estudar. Teve um dos vídeos que eu falei que eu tinha pesquisado algumas coisas na internet no início do ano, na época que eu tava na maior motivação. Eu tinha procurado várias dicas na internet, aí eu fiz um vídeo repassando as dicas, fiz vídeo, por exemplo, falando de estudos nas férias, enquanto não começava as aulas, enfim. Mas esse daqui é o primeiro vídeo que tá sendo, tipo, que tá acontecendo mesmo, sabe? Já faz alguns meses que começou as aulas, então eu esperei pra gravar esse vídeo, especialmente pra falar certinho como é que tá acontecendo, né? Tá, mas então vamos parar de enrolar e vamos logo ao que interessa. E além de falar como é que eu tô estudando, eu vou dar algumas dicas também. Bom, então antes de tudo, gente, quando a gente vai começar a estudar, uma dica que é, tipo, essencial. Põe o seu celular no modo avião. Porque das minhas maiores dificuldades na hora de estudar é a concentração. Sério. Eu tenho sorte porque eu tenho uma certa facilidade em aprender. Então, eu sempre fui uma boa aluna na escola, mas eu não vou mentir, não era por esforço meu. Eu nunca fui uma pessoa que estudava todos os dias. Gente, foi incontável o número de vezes que eu estudei assim, à noite, sabe? Um pouco antes de dormir. Ou eu estudava de manhã, a hora que eu acordava, dependendo da matéria. Mas isso geralmente porque eu tinha feito exercício antes. Conforme os professores iam passando as matérias, eu fazia exercícios e tirava dúvida nos plantões. Mas muitas vezes, em véspera de prova, eu não passava o dia estudando, eu ia estudar só à noite, assim. Mas enfim, isso não interessa muito. O que eu tô querendo dizer é que eu nunca fui uma pessoa que ficou, tipo assim, que sentava pra estudar, sabe? Que ficava horas ali à tarde, em semana de prova, estudando. Então, o que tá acontecendo? Eu tô tendo muita dificuldade pra conseguir fazer isso agora, porque tá num momento que eu tenho muita coisa para estudar. Então eu sei que eu tenho que sentar e estudar e fazer exercício e, sabe, horas por dia eu tenho que fazer isso. Só que eu não consigo ficar muito tempo estudando, eu perco a minha concentração. Mas isso eu vou me esforçar e vou ter que melhorar e vou ter que dar um jeito, não interessa, eu vou ter que estudar. Então, a primeira coisa que eu tô fazendo é põe o celular no modo avião, porque isso já é uma distração a menos. Bom, agora vocês não estão mais me vendo, virei a posição da câmera para dar a segunda dica, que é mantenha sua mesa organizada. Bom, gente, então assim, como eu falei, passaram alguns meses de aula. Nesses meses que passaram, eu só fiz o básico. Só estudei o que o professor deu no dia, sabe? Fiz exercícios e revi a matéria. E agora que a gente já tá quase terminando o primeiro bimestre, as provas bimestrais já estão aí, o que eu vou começar a fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, esse daqui é um negócio que eu comprei no começo do ano e ele é uma pasta. Aí ele tem tipo esse ferrinho aqui, ó, que é mesmo de fichário, sabe? E nessa pasta, esse daqui vai ser tipo o meu caderno oficial de estudo pro vestibular. Então assim, na escola eu tinha matéria de determinado assunto, aí eu fazia os exercícios e tal. Aí agora eu tô revisando essa matéria que eu tive no comecinho do ano e tô repassando ela em folhas, nessas folhas aqui de fichário, e tô colocando aqui. Então, sim, é exatamente o mesmo conteúdo que eu já tenho copiado no meu caderno que eu tive na escola, mas aqui eu tô colocando um pouco do conteúdo a mais. Então, eu tô pegando o meu caderno do que eu tive no primeiro e no segundo ano. Na verdade, assim, terceiro ano é meio que uma revisão do primeiro ano e do segundo ano, com alguns detalhezinhos a mais. Mesmo assim, eu pego os meus cadernos dos anos passados, porque, por exemplo, o meu professor de biologia, esses dias ele tava falando sobre mitocôndria. E aí ele falou que, tipo, naquela aula ele ia dar a anatomia da mitocôndria, mas a forma com que ela surgiu, eu não lembro direito. Isso ele tinha passado ano passado. Ano passado. Mas então, aí ele não ia passar isso de novo. Esse assunto específico. É uma revisão, mas isso em específico ele não ia passar de novo. Eu sempre anotei tudo que o professor passa, não só na lousa, mas também a explicação do professor. Eu considero meu caderno, assim, bem completo, porque eu não anoto
anoto só o que tá na lousa, eu anoto a explicação. Porque sim, gente, tem coisa que eu aprendi no primeiro ano, que eu anotei a explicação do professor, e quando eu fui ler esse ano, eu conseguia lembrar, assim, eu conseguia ouvir o professor na minha cabeça, sabe? Exatamente da forma que ele falou. Eu conseguia ouvir ele falando porque eu ainda lembro. Porque quando você escreve, você guarda muito melhor. Então escrever é uma coisa importante. Então é exatamente por isso que eu tô fazendo isso daqui, ó. Isso daqui vai ser a união toda de todo o conteúdo que eu preciso estudar. Ela vai ser a minha melhor amiga esse ano. Não adianta só fazer resumos ou só escrever, sabe? Só fazer a teoria ali. Você tem que exercitar. Então o exercício é uma coisa muito importante, mas muito importante. Tanto que esse caderno que eu tenho aqui, ó, que a gente recebe da escola todo bimestre um TC, eu não sei se eu acho que é a sigla de tarefa complementar. Então, esse cadernão aqui, ó, é só de exercício. E nenhum professor faz esses exercícios com a gente. Porque além do caderno de exercício, do TC, a gente também tem caderno de exercícios separados. Esse daqui é de matemática, física, química e português. Então aqui também só tem exercício, mas esses aqui os professores fazem com a gente, alguns, na verdade, nem todos fazem exercícios. E também tem outro que é de história, geografia, biologia e inglês, que alguns professores também fazem na sala de aula. Então eu tenho esses dois cadernos, que são de exercícios que os professores fazem em aula, e tenho esse daqui que é pra gente fazer sozinho em casa. Além do de teoria, mas o de teoria não tá aqui. Eu deixo no armário da escola porque eu quase nunca uso. Então, ó, isso daqui acho que já mostra, né? O quão importante é fazer exercícios. É muito importante. Caso a sua escola não dê esse tipo de material, é só você procurar o assunto da matéria que você tá aprendendo na internet e baixar alguns exercícios. Cada módulo depende muito. Alguns módulos tem tipo 6 exercícios, alguns módulos tem uns quase 20 exercícios só de um módulo. Mas aí você procura na internet e aí você vai fazer na quantidade que você acha necessário. Tipo, se você é bom nesse assunto, você não precisa fazer tantos. Agora, se você tem um pouco mais de dificuldade, você faz bastante para você ficar bem bom. Então, recapitulando, nesse primeiro bimestre, conforme os professores foram dando as matérias, eu só fui fazendo exercício, estudando bonitinho. Aí agora eu tô passando tudo pra lá. Aí a gente vai começar o segundo bimestre. Aí eu vou continuar estudando os conteúdos novos, fazendo exercícios sempre. E no segundo bimestre, eu também vou ter que rever o que eu aprendi no segundo. Então, eu vou pegar minha pasta, vou dar uma revisada nas matérias e refazer mais alguns exercícios. Porque, assim, sempre que eu não consigo fazer um exercício, que eu tenho dúvida, o que eu faço? Eu grifo ele, ó. Tá vendo que tem vários exercícios grifados? E daí são os exercícios que eu levo nos plantões de dúvidas para os professores e peço ajuda para resolver. E aí depois que a minha dúvida foi tirada, eu vou lá e risco. Então eu só vou rever esses exercícios grifados e refazer alguns. Porque assim, gente, a gente tem que rever. Se a gente não revisar, a gente vai esquecer. O nosso cérebro, ele descarta o que ele não considera importante. E ele só vai considerar alguma coisa importante se você der ênfase naquilo. Então, o que a gente aprendeu no primeiro bimestre, a gente não pode deixar esquecido com o passar do ano. Então, no segundo bimestre, aprende a matéria, faz exercício, se esforça nela, mas não deixa de lado o que você aprendeu no primeiro. Então, revê o do primeiro. E uma outra dica também, gente, muito importante. Além desses exercícios que a gente vai fazendo conforme a gente vai aprendendo a matéria, aleatoriamente, a gente tem que fazer simulado. Na minha escola, pelo menos, tem simulados que a gente vai lá final de semana para fazer. Então, eles entregam a prova, a gente faz como se fosse de verdade. Caso essa escola não tenha, eu acho que você consegue achar alguns simulados de outros lugares. Por exemplo, na minha escola, o simulado é aberto, então você não precisa estudar lá para você fazer a prova. Mas, além disso, também dá para imprimir provas de vestibulares anteriores. Por exemplo, eu já tenho aqui na minha mão, que eu pedi pro meu pai imprimir, a prova da Unicamp. Esse daqui é de 2005. E aqui tem a prova da primeira fase. Da Unicamp é só um dia. Mas aí esse daqui é a da primeira fase. E tem também as 4 provas da segunda fase. E eu vou refazer, tipo, como se fosse um simulado, só que aqui em casa. Então, você pega dos vestibulares que você vai prestar. Na verdade, eu tenho um dó,
Porque, ó, gente, o tanto de folha que gasta pra fazer isso. E haja também money pra ficar comprando tanta folha. Meu pai não sabia. Então ele imprimiu tudo assim, só na frente da página. Mas assim, o certo é imprimir frente e versa, né? Pra economizar folha. Então eu falei pra ele que nas próximas ele pode imprimir frente e versa pra economizar folha, porque coitada das árvores. Mas é por uma boa causa, né, amigas árvores? Ah, uma coisa que eu ia falar e acabei me perdendo é que eu falei dos plantões de dúvidas, né, que eu tenho na escola. Só que assim, se na sua escola também não tem esses plantões de dúvidas, na minha escola é à tarde, então é um horário exclusivo para os alunos irem lá e tirarem as dúvidas. Caso na sua escola não tenha isso, você pode, por exemplo, no comecinho da aula ou no finalzinho da aula, você vai lá e tira algumas dúvidas rapidinho com o seu professor, ou você pode pedir e-mail dos seus professores ou até número do WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp de alguns professores. Nem todo professor é legal assim, que realmente tá disposto a ajudar, né? Que vai, sei lá, perder alguns minutinhos do seu final de semana, por exemplo, para ajudar algum aluno. Mas não custa nada você perguntar se ele está disposto a te passar, sei lá, algum e-mail para que você possa entrar em contato com ele e tirar algumas dúvidas. E uma coisa bem legal é que também tem muito vídeo aula na internet, então caso você não tenha professores tão bons assim, você pode procurar vídeo aula. Ah, gente, tem mais uma coisa que eu tava quase esquecendo de falar para vocês, que é sobre os mapas mentais. Eu vi muito na internet sobre isso, eu vi dizer que é um método muito bom, então eu vou tentar fazer isso, né? Eu acho que vai ajudar bastante. Eu ainda não fiz nenhum, mas eu pretendo fazer de todas as matérias, sabe? Cada, assim, conteúdo, por exemplo, sei lá, física, velocidade média, vai ter lá um mapa mental. Aí aceleração média, outro mapa mental. Então, eu vou colocar junto com toda hora esse negócio cai. Vou colocar junto com os resumos aqui, nas matérias. Então, conforme eu for fazendo os coisas escritas, eu também vou fazer alguns mapas mentais, né? Então, vai ter, tipo, a parte, assim, toda explicadinha. E atrás desse conteúdo vai ter ali o mapa mental. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui embaixo o link de algum vídeo aí que explica, tem vários. Caso eu esqueça de colocar, gente, é porque eu sempre esqueço, tá? Desculpa. Mas caso eu esqueça de colocar, é só você procurar na internet, mapas mentais que você vai achar. E uma coisa também, ó, que eu ia esquecer de falar, é sobre isso daqui, ó, fichas. Conforme eu vou passando os conteúdos ali pra pasta, tem algumas coisas que eu acho importante, ou às vezes eu tô resolvendo algum exercício que eu falo, nossa, isso é importante, mas eu acho que eu não vou lembrar. Aí eu anoto nessas fichas assim, ó, e essas fichas que eu vou fazer, eu vou deixar todas guardadinhas e chegando perto do vestibular, eu vou lendo elas, sabe, pra rever. Então tem aqui a ficha, por exemplo, de matemática. Tem umas pegadinhas de alguns exercícios, sabes? Tem algumas pegadinhas de alguns exercícios que na hora que eu fui resolver, eu provavelmente caí. Aí eu coloquei aqui como uma coisa importante. Aí quando eu estiver chegando perto do vestibular, eu vou olhar, vou relembrar. Olha, isso é uma pegadinha, na hora do vestibular eu não vou mais cair nela. Então, enfim, é como se fosse, tipo, marcações importantes, sabe? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês nos próximos. Beijo e tchau!